Boa noite, pessoal. É uma satisfação enorme estar aqui de novo. No evento anterior, acredito que não tinha nem metade dessas pessoas que estão aqui. E dizer que nós temos um movimento que ocorre em diversos lugares, que se chama Academia da Prosperidade. Quem quer ser próspero aqui? Sugiro que você saque o seu celular agora e faça o seguinte no seu celular. Vamos fazer isso? Pega o seu celular. Aí depois que você pegar o seu celular, você vai no YouTube, certo? E lá no YouTube você vai escrever assim, Academia da Prosperidade. Acharam? No YouTube? Ao chegar na Academia da Prosperidade, você vai encontrar mais de 100 palestras nossas explicando como você pode fazer para ser próspero. O que é ser próspero? Há 3 sinais. Você passa a ter dinheiro para comprar aquilo que necessita ou deseja quando quiser, ou quando você necessitar. Você passa a ter tempo e dinheiro para cuidar da saúde, e você passa a ter tempo e dinheiro para cuidar dos relacionamentos. Não é bom? E isso não é brincadeira, é verdade. Aproveita agora que você acessou o canal, se inscreva e comece a se aproveitar do conhecimento que é lá ofertado gratuitamente. Nós vamos falar hoje sobre uma coisa bem introdutória, uma reflexão histórica que nos ensina sobre uma primeira grande ação dos empreendedores ou pessoas que desejam ser bem-sucedidas na vida. Eu vou falar hoje para vocês sobre Razak. Já ouviram falar disso? É interessante demais, né? É um conhecimento milenar e a gente simplesmente, na maioria das vezes, não sabe. Então, hoje, eu pretendo fazer o seguinte com vocês. Eu vou falar da origem da palavra, eu vou falar o que ela significa, vou falar da importância dessa palavra e vou fazer uma contextualização sobre 3 aspectos dessa palavra que você pode usar na sua vida prática. Você pode sair daqui agora e fazer e vai começar a dar certo. É muito interessante, muito interessante. Imagine a seguinte situação: você está liso, pindaíba, meu amigo, não? Você está liso na pindaíba e você só pensa uma coisa: bufunfa, dinheiro, mudança de vida, não? Teve um amigo meu que só pensou nisso um belo dia que ele se apaixonou e percebeu que não tinha um pau para dar no gato para chamar a menina para tomar um sorvete. Ele pensou, cara, eu tenho que ganhar dinheiro. Freud dizia que tudo na vida gira em torno de sexo, absolutamente, e é por isso que a gente quer ganhar dinheiro. Quer ganhar dinheiro por causa disso, basicamente. Então, veja, ganhar dinheiro é muito bom, ser próspero é muito bom, não é verdade? Mas Razak é uma palavra que surgiu numa região africana de muito deserto, muita dificuldade. Surgiu na região do Egito. É uma palavra muito antiga e que faz uma menção a uma coisa que talvez você nunca tenha percebido, que é uma grande verdade sobre a vida de todos nós. Salomão falava o seguinte: assim como você pensa, assim você é. Você é o que você pensa. Toda pindaíba, você tem pensamentos de pindaíba. Estou enriquecendo, você tem pensamentos de riqueza. A coisa que você precisa primeiro entender é que a primeira coisa que você tem que adestrar são os teus pensamentos. No começo do século XX, o homem mais rico daquela época
contratou um grupo de estudantes, doutores, mestres, para andar pelo mundo, para identificar o que é que as pessoas que nasceram de extrema pobreza e ficaram extremamente ricos, o que é que eles fizeram. E isso gerou um dos livros mais marcantes da história. Ele se chama Pense e Enriqueça. Napoleão Hill, embora muitas pessoas achem que é um livro de autoajuda, é um livro que nasceu da ciência. Napoleão Hill identificou que a primeira coisa que uma pessoa que muda a sua vida para melhor faz é começar a pensar certo, é começar a ter sonhos de melhora, é começar a imaginar aquilo que é de bom que eu quero e começar a fazer isso, e começar a buscar isso. E essa história, ela, como esta palavra transformadora, ela nasceu do deserto. Olha que coisa interessante. Nós estamos completando agora em fevereiro 30 anos de transformação de empresas em todo o Brasil. Nós cuidamos de empresas em 23 estados brasileiros. Segunda-feira estávamos em Minas Gerais, durante a manhã, à noite já estávamos em São Paulo, pouco depois estávamos aqui. Estou aqui falando para vocês, daqui a pouco temos que correr para o aeroporto para ir para outro estado do Brasil. E assim nós vamos caminhando nessa história. Tivemos a oportunidade de ter contato profissional ao longo dessa história com mais de 200 empresas, desde microempresas a gigantes. Empresas de 8.000 funcionários, 2.000, 20, Décio, por aí. E eu quero dizer para vocês que o que realmente eu vejo ao longo desses tempos todos, de pessoas que vão acontecer e as pessoas que não vão acontecer, são as ideias que habitam na mente das pessoas. E lá no deserto, existem motivos para chorar. E andando pelo país, eu descobri uma coisa interessante. No lugar mais pobre e no lugar mais rico, tem pelo menos um rico. Mesmo no lugar mais pobre. Vá no deserto, onde todo mundo está na dificuldade. Tem um rico, pelo menos um rico. E se você tiver a oportunidade de conversar com esse rico, você vai ver, este rico pensa diferente daqueles que não são ricos. Eles primeiro começaram a pensar. E aí, o seu pensamento gira em torno do problema. Você está no deserto, existem as dificuldades. Aqui tem dificuldade, não tem? Não tem? Talvez falte dinheiro, não tem? Talvez falte cliente, não é verdade? Agora, no deserto talvez falte mais do que aqui, mas tem gente que enriquece. Por que será? A grande questão é, quando você está diante do problema, todos nós enfrentamos problemas, o que é que você pensa sobre o problema? Como você pensa sobre o problema? Essa é uma pergunta muito importante que você deveria começar a se fazer. Eu estou enfrentando problemas. Eu estou vendo problemas. Como é que eu devo pensar sobre isso? E era esta mesma situação que aquele povo no deserto do Saara, lá na África, estava se deparando há milhares de anos atrás, quando essa palavra surgiu. E então, você pode começar a pensar sobre uma afirmação dos anos 60, nos Estados Unidos. Um grande palestrante dizia uma coisa que ficou famosa. Ele dizia assim: nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Nós pensamos parecido com as 5 pessoas com quem nós mais convivemos. E comece a pensar, você é mais ou menos igual a essas pessoas.
Alguns anos depois, algumas décadas depois, um professor norte-americano chamado Mark CERN, ele começou a investigar se essa afirmação era uma balela ou se era verdade. Ele é um estudioso da neurociência e ele provou que nossa mente tem uma frequência e a nossa frequência mental entra em sintonia com a frequência das pessoas muito próximas de nós. É mais ou menos a mesma coisa. Nós precisamos tomar cuidado com as pessoas que ouvimos. Precisamos tomar cuidado com como ouvimos e precisamos começar a escolher pensamentos melhores. E é um negócio muito interessante, porque lá no deserto a pessoa diante do problema pensava: eis o problema, e agora o que fazer? Eu pergunto para os senhores e senhoras aqui presentes: estamos em dificuldades, o que fazer? Qual é a opção que você está escolhendo? É uma pergunta séria, simples, muito objetiva, porque nada mais, nada menos vai acontecer na sua vida senão aquilo que você pensar. E há pessoas que pensam assim: esse negócio não tem jeito. Não tem? Não adianta lutar, não adianta fazer nada, porque não tem jeito. Não tem jeito, não tem solução. Como pode um negócio desse? Mas há pessoas que pensam o contrário disso. E aí surge a palavra Hazak. Hazak é uma expressão que no seu original significa esforça-te. Esforça-te. O interessante dessa palavra Hazak é que ela está presente em pelo menos 3 grandes livros religiosos. E o mais interessante é que, embora essa palavra tenha surgido no deserto da África, no Egito, o livro espiritual que mais fala dessa palavra, que mais cita essa palavra, é um livro judaico, a Bíblia. Aliás, quem é um pouquinho religioso talvez já tenha ouvido essa expressão: esforça-te, tem de bom ânimo. Já ouviram? Não já? De onde vocês acham que surgiu isso? Surgiu da África, no deserto, é anterior a essa expressão. E é interessante, porque a sequência das palavras, conforme escritas, é muito importante, porque primeiro nós falamos o que é mais importante, depois o segundo mais importante, não é verdade? Entenda, hoje nós somos levados a crer que nós precisamos ter bom ânimo, mas olha a sequência das palavras: esforça-te, tem de bom ânimo. Primeiro é o quê? Esforça-te, esforça-te. Talvez você já tenha caído num conto do vigário que diz o seguinte: se você tem uma vida pela frente, pode ser que você também não a tenha. Então vá curtir a vida agora, pode ser que você morra daqui a pouco, não é? Isso é um pensamento contrário ao Hazak, vocês estão entendendo? Porque Hazak diz o seguinte: esforça-te, depois você curte. Esforça-te, depois você curte. Então, vamos fazer uma analogia a respeito do esforça-te. O que tem isso a ver com a sua vida empreendedora e de ganhar dinheiro e ser uma pessoa próspera? Há 3 momentos fundamentais que você deve levar em consideração sobre o esforço. Em primeiro lugar, você precisa se esforçar antes que as coisas aconteçam. Gente, é preciso sonhar. Quem não sonha, não tem nada para realizar. Se você não sonha, você vive sonho dos outros. E quem vive sonho dos outros será pobre.
Basta você ler a obra de M.J. DeMarco com um dos 5 livros mais importantes da história, que se chama A Via Expressa dos Milionários. Não existe em português, mas eu tenho um PDF em português. Vou mandar para o nosso amigo ali distribuir para vocês, se vocês quiserem. Se você ler esse livro, você vai começar a se achar um burro, um ignorante. M.J. DeMarco, um belo dia, diz o seguinte, lá no meio das suas páginas desse livro incrível. Ele diz assim: por que você ainda é empregado? Por quê? Empregado é para ser pobre. E ele faz contas e nos mostra. Hoje no Brasil, de cada 100 empresas, depende da pesquisa, 70 a 92% delas quebrarão em 5 anos. Na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, 8% sobreviverá. Porém, os que vão enriquecer sendo empregados são mais ou menos 0,01% dos que trabalham como empregados. E então, diante desse fato, ele diz que há cerca de 8.000% mais possibilidade de você enriquecer sendo empreendedor, mesmo com todas as dificuldades, do que sendo empregado. Mas é difícil, gente. Eu costumo dizer que o empreendedor é um herói. Por quê? Porque ele tem que se esforçar mais. Se você for empreendedor, você vai certamente estar se lembrando que para o negócio andar, você tem que acordar mais cedo que todo mundo. É bem diferente do que o pessoal fala. Você vai talvez ficar sem almoço, vai para casa mais tarde, passa o final de semana pensando no negócio, as contas que tem para pagar amanhã. Mas quando a gente pensa nessa palavra que surgiu lá na África, ela está dizendo assim: esforça-te, esforça-te. E o primeiro esforço é o esforço do sonho. Quem não sonha não tem o que fazer, vai viver o sonho dos outros. Você precisa começar a pensar o que é que você vai fazer. Mas você vai enfrentar dificuldades com relação a isso. Você vai começar a perceber que o seu sonho não é completo e você vai ter que investigar, você vai ter que ler, você vai ter que buscar, você vai participar de palestras, vai ler livros. As pessoas vão começar a chamar você de louco. Que coisa louca! Todo mundo indo para a praia, todo mundo curtindo e você aí assistindo, vendo, lendo, buscando. Mas o que Razak diz para você? Continua o esforço, caramba! Não é você que está sonhando? Ou você acha que esse negócio vai cair do céu? É? Porque se você está achando que o empreendedor tem coisas caindo do céu, você está equivocado. Isso não vai cair do céu. Vai exigir de você a dor de fazer a coisa acontecer. No pain, no gain. Sem dor, sem vitória. Esforça-te. Quer ficar musculoso sem lá ficar fazendo exercício? Que história é essa? Você quer ficar rico e não quer pagar o preço? Que história é essa? Tem que dormir um pouco menos, acordar mais cedo, estudar um pouco mais. Sonhos incompletos não se realizam por completo. Se falaram isso para vocês, estão mentindo. Mas tudo é possível para você, mas você tem que se esforçar. Eu fico assim, vendo as histórias que eu conheço nesse país e vejo pessoas muito bem-sucedidas, mas os bem-sucedidos de verdade que eu conheço são pessoas que se esforçaram muito. Muito. Quando eu conheci o Técio, há alguns anos, aliás, foi ano passado, reparei uma coisa muito interessante. O Técio está na frente de tudo. Ele está em todos os pontos. Parece que acorda mais cedo, dorme mais tarde. Eu falei assim, um telefonema para ele: você é zumbi, não dorme não. Que negócio é esse?
Como é que você vai fazer? Meu amigo, minha amiga, sem brincadeira, se você está pensando que não há necessidade de esforço, você veio no lugar errado. Você vai ter que ouvir muita palestra, assistir muito livro, conversar com o Wellington, né? Vai ter que pagar o preço. Esforça-te. Quando os teus sonhos começam a ser estudados nos mínimos detalhes, você começa a perceber as possibilidades de erro, você começa a perceber outras possibilidades de ganhar em escala, você começa a perceber a possibilidade de fazer parcerias, você começa a fazer uma coisa que uma poesia judaica fala com maestria. A poesia diz assim: abre-me os olhos para ver algo de bom que tens para mim. E então, põe-lhe nas mãos aquele poder e o sol vai se desatar em ti. Veja, tem muitas pessoas que enxergam, mas não veem. Mas os que se esforçam, veem aquilo que você não enxerga. As pessoas que escolhem o caminho do não esforço, não conseguem enxergar as oportunidades que existem em tudo. Mas os que se esforçam, têm o sol irradiando a penumbra da noite do fracasso. E ele olha e vê que o tesouro está logo ali, que basta estender as mãos e pegar. Mas o outro não vê. No momento que você começar a enxergar, você está habilitado a fazer o segundo Hazak. Agora está na hora de empreender. Você não sonhou o suficiente. Meu filho, não empreenda. É melhor você ficar em casa. Não sonhou o suficiente, não investigou o suficiente, não matou suas dúvidas o suficiente, fica em casa e não faz nada. É melhor, vai ser empregado dos outros, sonha o sonho dos outros. É isso que você deve fazer. Mas se você sonhou, empreenda. Você vai chegar muito mais preparado, vocês não acham? Vocês não acham que a chance vai aumentar bastante? E aí você começa a fazer. Na hora que você começar a fazer, você vai ter que fazer o super Hazak, o Hazak nível 2. E o que isso quer dizer? É a hora da verdade, a hora de colocar em prática. Você acha que é moleza? Acha? As pesquisas indicam que, em média, uma empresa demora 10 anos para se consolidar. 10 anos. 10 anos. Vocês têm noção do que isso quer dizer? E tem um monte de gente que não quer hazaquear e entra no negócio, nos primeiros meses já quer um prolabore enorme. Você não abre o negócio para viver o paraíso no primeiro mês. Tem que passar pela dor, tem que hazaquear. Porque se você não fizer isso, meus amigos, vocês serão escravos para toda a sua vida. Querem ver um exemplo concreto? Quem não faz isso, vive pendurado em banco. Você sabe o que significa viver pendurado em banco? Vou lhes dizer. A maior parte do dinheiro que seria seu, fica para julgo. Taxa de antecipação de cartão. Você vai ser um quebrado, um liso, uma pessoa cheia de dificuldades. É isso que vai acontecer se você não chegar preparado e tiver humildade de começar pegando só um pouquinho, talvez nada, e se esforçando 10 vezes mais do que qualquer outro para você começar a fazer o negócio funcionar. Esta é a verdade. Esta é a verdade. E o pior de tudo é que, como em média cada negócio demora mais ou menos 10 anos para começar a se consolidar, você sabe uma coisa que me chama muita atenção? É ver pessoas que estão no primeiro ano,
No segundo ano, jogar a toalha e falar assim, vou começar outro negócio, estou feliz nisso aqui não. Aí você vai começar o ciclo de novo, outro negócio você não tem experiência, não sonhou o suficiente, vai ter que esperar mais 10 anos. Você acha que isso é eterno? Vai viver 200 anos, vai ter 20 possibilidades de chance, é isso? Você acha que vai ter uma flor no seu caminho que não tem uma pontinha para te espetar? Que não vai ter imperfeições? Qualquer projeto que você entrar terá dificuldade. Mas o adepto do Hazak faz o quê? Ele insiste, ele persiste, ele não desiste, porque sonho sonhado é sonho teu, não é para jogar fora. Qual é o momento que você se tornou uma pessoa fraca, debilóide, a ponto de jogar os teus sonhos fora? Porque teve uma pedrinha na estrada te atrapalhando. Torne-se uma pessoa forte. Levanta-te, anda. Seja quem você pode ser, ou seja o fraco da sua vida. É isso que Hazak diz. Seja forte. Quando todos olham e veem os problemas, você olha e acha uma oportunidade. E resiste. Insiste. Persiste. Não desiste. E vai até o fim. Os teus colaboradores olham para você como um líder ou olham para você como uma pessoa fraca? Os teus concorrentes olham para você e têm medo de te enfrentar? Ou pensam assim, ali é um fraco, uma fraca? Quem é você? Coitadinho? A coitadinha? Ou aquela pessoa que nasceu nessa vida para fazer acontecer? Você, se quiser ser essa opção do forte, vai ter que ser Hazak nível 2. Resistir. Na média 10 anos. Leia um livro Outliers fora de série e você vai ver isso lá muito claramente provado. 10 anos. 10.000 horas. Noites mal dormidas. Pensamentos. Buscas por fazer as reservas econômicas. Buscas por formar um time que funciona. Um processo que dá certo. Quebrar a cabeça. Achar pessoas que vão fazer acontecer junto com você. 10 anos, meus amigos. Mas dá certo. É melhor do que viver os sonhos dos outros. Viver os sonhos dos outros é garantia de toda uma vida de escravidão. E aí um belo dia, se você me ouvir, lembrar dessas palavras e dizer, para cada desafio que você estiver enfrentando, para cada vez que você estiver andando com um sapato que está furado, está caindo uma chuva, e você lembrar, eu assisti uma palestra, e o professor Wesley falou, Hazak, aquilo tem sentido, eu vou insistir, eu vou continuar, eu vou persistir. E aí então, quando você fizer isso e passar os 10 anos, um negócio aconteceu, você descobriu tudo que precisa fazer para transformar e você está fazendo, e aí você diz assim, agora eu vou curtir 10 anos, é isso? É. Mas lá no deserto do Saara, nós descobrimos que existe o Hazak nível 3. Você não vai desistir, você vai viver só um pouquinho. Porque agora você vai fazer uma organização para durar muito. O professor Jim Collins, estudando este experimento tão interessante, o Hazak nível 3, escreveu um livro famoso, mundialmente, um best-seller. Ele foi em mais de 140 países estudar isso. Se chama Empresas Feitas para Durar. O professor Jim Collins fala o seguinte,
Quando nós olhamos para aquela pessoa que lutou pelos seus sonhos, a coisa que mais nos chama a atenção é aquilo que ele deixa para a posteridade, aquilo que fica para depois. O que você está sonhando, aquilo que você está construindo, é alguma coisa que vai morrer junto com você? Não deveria. Porque nós temos filhos, ou teremos. Nós temos pessoas, nós temos sonhos, nós temos ideais, e eles não deveriam morrer com você. Você deveria fazer um negócio para a posteridade, para além de você. E isso é o que você constrói no nível 3 do Hazak. Você se esforça mais ainda, só que nesse momento é gostoso. Você sabe por quê? Porque agora você tem uma equipe perto de você, um processo bem montado, você tem uma lógica, uma estratégia, você já tem fama, a sua empresa já tem toda a credibilidade, você tem dinheiro porque você foi forte e agora você quer dominar o mercado, cara. Ser alguém muito grande, alguém que vai deixar um legado, que as pessoas vão olhar, olha aí o que esse cara fez, o que essa pessoa fez. Ele saiu lá do nada, ele era nada, estava no deserto, agora olha o império. E você acha que você não é capaz? Eu conheço alguns bilionários, mais de 80% deles era nada quando começou. Nada. Você é aquilo que você pensa. E se você pensa que você é um coitado, e se você pensa que essa terra é uma terra de coitados, se você pensa que isso aqui é o deserto, então será, porque você pensa assim. Mas se você se levantar com a força que você tem, e passar pelos 10 anos, e olhar para esse negócio, para essa terra, para aquilo que você faz, e pensar assim, eu continuarei hazakiano, vou deixar para a posteridade, além de mim, um império. Se é isso que você pensa, vai começar a acontecer, porque você vai se esforçar, e você vai ter os recursos, e você vai fazer. Parece mágica o que eu estou falando para vocês, não parece? Mas não é. Eu queria propor a vocês um exercício muito prático. Procure uma empresa muito bem sucedida. Agora, antes de procurar saber como é nessa empresa bem sucedida, procura saber se ela é bem sucedida mesmo, porque tem um monte de gente que faz de conta que é. Faz de conta que é, mas não é não. Conversinha. Na minha cultura a gente chama esse pessoal de boletado. O que é o boletado? Parece que ele tem a mansão, parece que ele tem um carrão, parece que ele tem um empresão, mas quando você começa a conhecer as finanças do cidadão, ele tem um monte de boletão. Ele não tem nada, tudo é dos outros, está com ele, por força contratual. No dia que ele fragilizar um pouquinho, ele perde tudo. Isso é aquela empresa, aquele empreendedor que faz de conta que é. Não faça de conta não, seja, não é? Aí faça o exercício que eu estou propondo. Busque viver 1 ou 2 dias, uma semana, próximo deste empreendedor bem sucedido. E eu bato uma aposta com você. É alguém que hazakeia. Chega cedo, dorme mais tarde, está presente. Hoje, antes de vir para cá, eu estava lá na empresa que nós cuidamos aqui da Paraíba, e o diretor dessa empresa tem 83 anos. Alguns milhares de funcionários. Ele chega antes que todo mundo, sai depois de todo mundo, tem um vigor que eu ainda não vi nos presentes aqui. E muitos aqui são muito jovens. Minha avó faleceu aos 104 anos, trabalhou até a última semana antes de morrer.
E eu falava assim para ela: poxa, avó, a senhora está arrumando a casa, lavando a louça, nessa idade. Ela dizia assim: meu neto, vida é movimento. No dia que você se para de mexer, você morre. E hoje eu acho tão engraçado quando eu chego perto das pessoas, a pessoa que está com 20 anos, 30, novinho, e pensando em aposentar. Não é? Vai ser um miserável na vida e morrer cedo. Pessoal, eu gostaria de concluir dizendo o seguinte para vocês. Winston Churchill, no momento do auge da Segunda Guerra, quando ele estava lutando sozinho contra a Alemanha nazista, ele não tinha forças para enfrentar, e ele mencionava uma frase de um outro cidadão que foi desenhada no começo do século XX, e ele recitava isso todos os dias, várias vezes ao dia. Ele dormia 2, 3 horas, 1 hora só por dia, estava em todos os lugares, parecia que ele eram 2 ministros, 3, 5, 10, porque estava em todas as pontas. E aí as pessoas perguntavam: o senhor não se cansa? Ele dizia: eu tenho uma guerra para vencer, e vou vencer. Mas como? Como? Olha como o outro é mais forte. E ele dizia: nada, absolutamente nada, resiste a um trabalho duro. Agora pense um pouquinho na sua vida. Pense na sua condição e raciocine. Você está trabalhando tão duramente quanto os seus sonhos pedem? Se não está, arrasar para você. Muito obrigado. Foi uma honra ter vindo.